Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. O tema de hoje é Cultura Espírita e Civilização do Espírito. Inicialmente, cabe refletir sobre esse tema, cultura, tomando como referência pensadores, pesquisadores como o sociólogo Pierre Bourdieu. Cultura expressa valores, visão de mundo, de homem, ética, comportamento, costumes, práticas sociais. E Pierre Bourdieu diz que a cultura, ela se objetiva, por exemplo, através de livros. Dito isso, recorremos a um filósofo espírita, Umberto Mariotti, quando se refere à cultura espírita como uma realidade bibliográfica, edificada no plano das pesquisas e dos estudos, desde a sua hora inaugural, ainda na Europa, a partir do trabalho do professor Hippolyte Léon Denis Rivail. 18 de abril de 1857, em uma livraria em Paris, o Livro dos Espíritos foi o sol que passou a brilhar, inaugurando a Era do Entendimento. Portanto, podemos pensar uma cultura espírita que traz novos valores, uma nova ordem de ideias, sugere novas práticas, novas relações entre os povos, entre as pessoas. Uma cultura cuja base inaugural foi o livro. É claro que aos dias de hoje, além do livro, outros recursos há. São os meios de comunicação, além dos livros, como, por exemplo, a imprensa, rádio, a televisão. Ainda esses dias eu participei de uma pré-estreia de um filme que foi elaborado, construído a partir de um livro. Então, de fato, temos uma cultura espírita. Assim admitindo, continuando com a contribuição de Herculano Pires em seu livro Espírito e Tempo, pode-se afirmar que toda cultura nova nasce da anterior. Das culturas anteriores nasceu a cultura moderna, carregada de contribuições antigas, mas o aceleramento da evolução cultural a partir da Segunda Guerra Mundial fez eclodir, quase de surpresa, a era tecnológica. O materialismo atingiu o seu ápice e explodiu para que as entranhas
da matéria revelassem o seu segredo. Ainda nesses dias próximos, precisamente 23 de abril, o jornal o Globo trouxe uma manchete. O rei Charles III assume a Igreja Anglicana em inédito país não cristão. O que isso quer dizer? Qual é o significado disso para aquele país? O novo soberano ascendeu ao trono e a chefia da Igreja Anglicana, porque lá é assim, em situação sem precedente na história do Reino Unido. Apenas 46,2% dos britânicos professam o cristianismo. Isso gera desafio extras para a meta que o rei Charles III tem de modernizar a monarquia. O IBGE de lá, o Escritório Nacional de Estatística, em recente pesquisa aponta que apenas 15% dos britânicos se dizem anglicanos. Uma década antes, o percentual era 59,3%. E, na atual pesquisa, 38% dos britânicos se dizem agnósticos. Assim, os britânicos já não são mais a maioria. 9% afirmam seguir religiões não cristãs. Igrejas têm fechado. E quanto mais jovens, menos religiosos. Entre os britânicos com menos de 27 anos, 64% não tem qualquer religião. Os percentuais são crescentes entre pessoas na faixa dos 40 anos. Algo inédito. Nós estamos falando, portanto, de um país que, através dos tempos, desde os anos do século XVI por XVII, guardava uma religião oficial, uma religião de Estado, dita cristã, a Igreja Anglicana, e que agora, nesses tempos de hoje, experimenta o crescimento do materialismo. Reparem, quanto mais jovens, menos religiosos. É uma cultura, portanto, materialista que predomina no Reino Unido e provavelmente, de resto, na Europa. Como também, em recente encontro, conversando com pessoas do Uruguai, as amigas espíritas participantes daquele encontro afirmaram esse cunho materialista predominante no seu país, o Uruguai. Será que esta não é a realidade atual? Como assinala Herculano Pires em seu livro, quando ele examina a cultura, e em particular a cultura espírita, ou seja, a cultura moderna pós-Segunda Guerra Mundial, tomada pela ciência e pela tecnologia,
ela é eminentemente materialista. Ou seja, não é religiosa e muito menos cristã. O fenômeno que está ocorrendo no Reino Unido, de resto, é um fenômeno da civilização ocidental. Isto é para pensar em termos de consequências. Será que esse crescimento do materialismo não traduz, não tem a ver com problemas, por exemplo, que a OMS vem apontando, o crescimento da depressão, do suicídio, da violência, e tantas outras questões que estão presentes, ou seja, diante da dialética do ser e do não ser, que define a tragédia humana de atualidade e a angústia existencial do homem, parece que tem prevalecido a ideia do nada. A ideia de que a morte é, de fato, o fim. Nada há além da matéria. O homem é o corpo. A sua identidade lhe é conferida pelo corpo. Este, do berço ao túmulo. Nada há além da matéria. Quais são as graves consequências que estamos aí enfrentando? E, diante deste quadro, falar da cultura espírita é a nossa reflexão de hoje. Tomemos o que a nossa querida Joana de Ângeles assinala em seu livro Em Busca da Verdade. Experiencia-se na Terra atual não mais o ciclo da cultura da vergonha e da culpa, mas do narcisismo, do exibicionismo, da falta de senso de pudor, da extravagância e do poder. Uma cultura eminentemente materialista. Vamos trazer aqui outros dados para a nossa reflexão. O que dizem os jornais, as comunicações. O jornal O Globo também, de 25 de abril deste ano, diz: o planeta bateu recorde de gastos militares em 2022. Pesquisadores como Cipri Nantian demonstram uma grande preocupação com o contínuo aumento no gasto militar global em anos recentes. Diz ele, isto é um sinal de que vivemos em um mundo cada vez mais inseguro. Os estados estão reforçando sua força militar em resposta à deterioração do ambiente de segurança, no qual não prevê melhora em futuro próximo. Observe o que isso significa. Quando a civilização ocidental abre mão do diálogo, da concertação política e adota como solução as armas, nesse clima de insegurança. Vejam que curioso essa pesquisa
que eu apontei. A Finlândia e a Suécia abandonaram uma neutralidade de mais de 7 décadas na esteira da invasão da Ucrânia. Estão a Finlândia e a Suécia entre as nações que mais aumentaram o gasto militar. Ela está em primeiríssimo lugar em termos de aumento no gasto. 35% no ano de 21 para 22. Isto é para pensar e, dentro dessa perspectiva, olhar qual é o papel da cultura espírita. O que se propõe a cultura espírita? O que ela traz como contributo para que nós possamos refletir? O tema de hoje é cultura espírita e a civilização do espírito. Se nós estamos numa civilização materialista, na qual predominam os valores materialistas, os interesses imediatistas, o nadaísmo, o exibicionismo, o poder, o despudor, uma falsa noção de felicidade fundamentada no ter, no imediatismo. Qual é o papel da doutrina espírita enquanto cultura que é uma nova ordem de ideias que expressa na construção desse mundo novo, nessa transição de uma civilização da matéria para a civilização do espírito? Isto é importante que pensemos. Como é que isso se dará? Como é que isso se configura? E qual é o papel do movimento espírita, das casas espíritas, das lideranças espíritas em terras brasileiras, quando os espíritas do movimento espírita brasileiro tomam como referência a palavra de Ismael, o guia orientador do Brasil, em sua primeira mensagem em 1873. Cabe ao Brasil contribuir para a cristianização do mundo. Como é que isso pode ser feito? O que temos feito nesses anos, desde o século XIX ao dia de hoje, no movimento espírita brasileiro? E o que de fato podemos fazer, olhando para o futuro, na construção da civilização do espírito? O que significa uma civilização do espírito? Significa o retorno da religião tradicional, do formalismo religioso em decadência, haja vista a situação do Reino Unido, ou seja, um país cristão, cuja igreja era a igreja anglicana, que deixa de ser, ou seja, cada vez menos o Reino Unido é cristão. Foi perdendo essa condição, caminhando para uma posição agnóstica. Os jovens cada vez menos religiosos. Esse é o desafio. Quando se fala em civilização do espírito, está se falando em quê? Em se voltar, repito, ao modelo
medieval de religião formal das igrejas, sejam elas a igreja anglicana lá no Reino Unido, seja a igreja católica apostólica romana dominante no Brasil por enquanto, ou das igrejas protestantes, reformistas, essa é uma questão que temos que pensar quando falamos numa civilização do espírito. O que de fato isso quer dizer, quer significar, e nos cabe aqui refletir, pensar. É o tema do nosso programa Novos Rumos, civilização do espírito e cultura espírita. Qual é o papel desta em relação a essa temática central, civilizatória, civilização do espírito? Temos que nos debruçar nesse tema, é o que estamos fazendo, pensando passo a passo, numa análise que requer uma atitude ponderada, mas crítica. Olhar para nós mesmos, para o Brasil, desde os dias inaugurais desse país, eminentemente marcado por uma matriz cristã católica, e na sequência, a partir do século XIX, com a chegada do espiritismo em solo pátrio, qual o papel do espiritismo no Brasil? Qual é a sua contribuição na construção da civilização do espírito? Qual é a relação entre a civilização do espírito e a cultura espírita? Isso é para que a gente possa pensar, refletir, e é o que nós estamos procurando levantar no nosso programa de hoje. Concluindo o bloco primeiro, provocando você que está conosco, que contribui com esse programa, para que você possa nos ajudar a pensar esse tema. Você que é estudioso da doutrina espírita, você que frequenta a casa espírita, você que é dirigente, liderança espírita, cabendo a você pensar nisso. Vejamos, vamos tomar aqui por final esse exemplo. Se lá no Reino Unido, cada vez mais, menos os jovens são religiosos, o que acontece no Brasil? Como é que nós estamos em relação ao trabalho com a juventude espírita no movimento espírita? O que de fato estamos fazendo com os nossos jovens, nossos filhos, aqueles que nos são próximos? Como é que está a casa espírita para lidar com esses jovens nesse período de transição entre a civilização atual da matéria e a do espírito que virá? Vamos fazer um breve intervalo e vamos retomar no próximo bloco. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro. O tema: civilização do espírito e cultura espírita. No bloco anterior, tomamos como referência o pensamento
de Herculano Pires, escritor e pensador espírita brasileiro, em um dos seus livros, O Espírito e o Tempo. Afirma Herculano que toda cultura nasce da anterior, por meio de um processo dialético. Isso nos remete necessariamente a pensar na relação entre o cristianismo e o espiritismo. Para tanto, pensemos em nossa reflexão no que se pode chamar de um ciclo do formalismo. Primeiro, nos dias de Jesus, o cristianismo era livre, sem nenhum formalismo. Jesus, ele chegara, proclamara a nova era, num entardecer, vestido de luz, no alto de um monte. São as bem-aventuranças. E a seguir, Jesus, sem nenhum formalismo, desce para conviver com homens e mulheres do seu tempo, nas praças, nas ruas, nas margens do lago de Genezaré, nas estradas, nos montes, na casa de Pedro, de Marta, Maria, nas tribunas da sinagoga, e na sequência, após a sua morte de maneira nefanda pela cruz, os discípulos dão-lhe continuidade, inaugurando a Casa do Caminho, um lugar simples, como está descrito em Atos dos Apóstolos, no livro Paulo Estevão. E lá, durante aquele período heróico, houve uma tentativa de formalizar os ensinos, enquadrando-os no sistema judaico, haja vista o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está dito, quando Jesus chega à Terra, ele encontra o seu povo aprisionado num formalismo religioso. O que prevalecia eram as leis, as mais de 500 regrinhas formais, e Jesus, durante o seu período breve, fala do farisaísmo hipócrita, como ele declara: sois limpos por fora, mas podre por dentro como os túmulos. Na sequência, temos a formalização medieval do cristianismo, que se inicia em 312 e torna-se o cristianismo em uma igreja com hierarquia, ritos, aparatos litúrgicos durante todo o período medieval. E há uma tentativa de romper com o formalismo por meio da reforma protestante, que não, de fato, ocorre. E, por final, no século XIX, como dissemos, nasce a Era do Entendimento, com o Livro dos Espíritos, que é a base da cultura espírita. E a partir de então, rompe-se com o culto exterior, com o formalismo religioso dominante na cultura ocidental. Será que isto não explica, não é o pano de fundo, a base do problema que no momento, por exemplo, experimenta o Reino Unido, que tem uma igreja, a igreja anglicana, que
perde adeptos de maneira crescente, igrejas são fechadas e ao ponto dos jovens se autodeclararem não religiosos e cada vez menos o britânico é cristão. Esse é o desafio daquele povo e país. 38%, como foi dito no programa, no bloco primeiro, se dizem agnósticos. Os cristãos já não são a maioria. Então, tem a ver, provavelmente, sobretudo, com esse formalismo que faz lembrar, vou repetir, o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É como se nós estivéssemos, em atualidade, vivendo o mesmo momento que se viveu no tempo de Jesus. Quando o formalismo religioso asfixiante mata a ideia do espírito livre, da chamada adoração que Jesus declara que seria o futuro da humanidade quando dialoga com a samaritana à beira do poço de Jacó. Dia virá que Deus, os verdadeiros adoradores, serão aqueles que adoram Deus em espírito e verdade. Ou seja, é uma crise prolongada através dos tempos por um equívoco histórico, A igreja se acomplicia com o poder político, com o poder econômico, ela se transforma em um grande império, cuja sede é o Vaticano, e o Papa, de certa maneira, é o grande imperador, à maneira dos imperadores romanos. Esse é o momento grave que nós vivemos e que temos que analisar e pensar. Os espíritas, em particular, para que possamos entender, de um lado, as consequências desse momento que estamos vivendo e para que não só não repitamos o mesmo erro, mas que possamos dar a nossa contribuição de modo a que, de fato, se instale a nova era. É importante lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 1, um espírita israelita, no item 9, assim diz: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, se cabe aos espíritas e ao Espiritismo no Brasil contribuir para cristianizar o mundo, certamente não é dar continuidade a um formalismo, a uma religião carcomida, vencida no tempo, pelos seus próprios equívocos e erros, ainda que possa, de alguma sorte, ter dado alguma contribuição para a humanidade, para o homem atual, quanto aquele dos dias do século, dos séculos que nos antecederam. Mas é preciso reconhecer que essa contribuição da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Reformista Anglicana, foi circunstancial, pontual, porque, de fato, o cristianismo transformado em igreja, com ritos, com poder, com hierarquia, se perdeu
no processo histórico. Então, temos que pensar nesse momento em que nós estamos, para pensar qual é o papel da doutrina espírita. E nessa reflexão, cabe uma primeira pergunta que todos temos que fazer: para onde marcha a sociedade? Se o materialismo está aí, e ele é a base dessa cultura atual, de uma cultura que prevalece o ter, prevalece o poder, o despudor, a extravagância, a aparência. Para onde marcha a sociedade? O que está acontecendo com o homem e a mulher contemporâneos? Vejamos o que nos diz o pensador Erich Fromm, quando ele se debruça numa análise da sociedade no século XX. Diz ele: somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade, solidão, ansiedade, depressão, destruição, dependência, pessoas que ficam felizes quando matam o tempo. É importante, em um breve registro, considerar as notáveis conquistas, além daquelas da ciência e da tecnologia, que a sociedade contemporânea alcançou, do ponto de vista de se desenhar no horizonte da Terra uma sociedade humanista. Desde os iluministas, temos propostas éticas das mais poderosas, como aquela do pensamento ético de Immanuel Kant, quando ele fundamenta a civilização ocidental, a ética, seus valores, suas instituições, suas leis, na chamada dignidade da pessoa humana, que é a base dos direitos humanos exarados em 1948, não por acaso, após a Segunda Guerra Mundial, que termina com explosões de bombas atômicas em cidades japonesas. O que é a dignidade da pessoa humana? Immanuel Kant diz que é um valor entre os valores, porque é um valor irredutível. Quase sempre os valores nascem de um processo comparativo. Isto é feio, aquele outro é bonito, tal coisa é má e a outra é boa, e assim por diante. Dignidade da pessoa humana não nasce de nenhuma comparação entre pessoas, entre instituições. É um valor intrínseco à condição humana. Todo homem, toda mulher guarda em sua condição de essencialidade a dignidade. É em nome dela que se erige todo o edifício dos direitos humanos. O respeito aos homens, às mulheres, a todos, indistintamente, se fundamentam na dignidade da pessoa humana. A própria Constituição Federal de 88, ao fundar o Estado Democrático de Direitos, que é o Brasil, coloca na base a dignidade da pessoa humana. Ou seja, como afirma Erich Fromm, há em construção uma sociedade humanista, cujas relações teriam como base a fraternidade, o respeito e a colaboração.
Lembrando Jean-Jacques Rousseau, o contrato social das relações humanas entre os povos, pessoas, instituições e países seria a compaixão, a solidariedade. Nada obstante, é preciso entender que isto é um longo processo por enquanto. Temos o desenho, sabemos para onde devemos ir, mas quando examinamos o contexto atual, usando as próprias palavras de Erich Fromm, o que temos é uma sociedade de pessoas infelizes, solitárias, deprimidas, as guerras, as armas, o poder do dinheiro, a miséria, a fome. Então, entre o quadro atual e o futuro que se faz no horizonte, há todo um caminho a percorrer. E aí, sem sombra de dúvidas, a cultura espírita tem algo a fazer, uma contribuição a dar. Essa sociedade do futuro é uma sociedade de uma nova civilização, a civilização do espírito e não como a atual da matéria. Isso significa que, assim como Immanuel Kant encontra na essência humana a dignidade própria da sua condição humana, ou seja, é inerente à condição humana, para a doutrina espírita, essa dignidade que está na essencialidade, na condição humana, deve-se porque o homem guarda em si, em sua consciência profunda, o germe da divindade. Ele é divino por origem, desde a hora inaugural, quando, simples e ignorante, criado por Deus, o Espírito já trazia essa condição, a divindade em si. E cabe ao próprio homem desenvolvê-la, o que tem ocorrido ao longo do tempo. Tudo que temos de positivo, de conquistas notáveis no campo humanístico ou de uma sociedade que se faz humanista, se deve a essa base, a esse fundamento. O homem é divino em essência. Deus é nele. Ele guarda em si a herança divina. Pois bem, como chegar lá? Como alcançar esta sociedade humanistas, cujas bases serão a fraternidade, o respeito, a colaboração, cujo contrato social será fundado na compaixão? Sem dúvida, para alcançar esse destino de todos nós, destino da Terra e da humanidade, é necessário acendermos a luz nas almas. Este é um processo absolutamente indispensável. Acender a luz que há em nós, em nossa intimidade. Brilhe a vossa luz. Isto é preciso fazer. Segundo, é preciso reconhecer que esse processo iluminativo, a ser feito por esforço próprio de cada pessoa, de cada homem e mulher, se dá em um dado contexto, ou seja, ele não está isolado do contexto. Qual o contexto? Exatamente aquele que falávamos ainda há pouco, descrito por Erich Fromm. Essa sociedade do poder,
do dinheiro, da ganância, da solidão, da doença, da depressão, do suicídio, das guerras. Jesus dissera de maneira muito clara essa contradição. É preciso que o trigo cresça, que esse germe divino cresça junto ao joio. Isto propõe uma dialética, ou seja, é preciso melhorar o homem, fazê-lo assumir sua condição divina, a dignidade que lhe é própria, mas igualmente é preciso mudar a estrutura que se apresenta imoral, inadequada. É preciso modificar o meio, ao mesmo tempo acender a luz nas almas e fazê-la brilhar no meio da sociedade, no meio social. Almas iluminadas iluminam a sociedade, mas a sociedade iluminada deve iluminar as almas. Não é possível esquecer essa reciprocidade. Herculano Pires, tomando uma expressão de um pensador, José Ingeneiros, diz: no meio em que todos rastejam, é difícil alguém andar em pé. Temos que lutar para criar condições sociais adequadas ao aprimoramento do homem. Mas é claro que isso não virá por um processo de violência contra o próprio homem. Estamos falando, portanto, de um processo eminentemente educativo. É esse processo que há de promover a transformação do homem, ou seja, que nele se acenda a luz que lhe é própria e, simultaneamente, que ele a acenda em a sociedade da qual faz parte. Esse é um processo dialético. O homem muda, acendendo em si a luz que lhe é própria, divina, da sua dignidade de essência, e contribui para mudar o meio, para melhorá-lo, para transformá-lo num grande processo educativo. E é a educação a grande revolução da nova cultura que se desenha no futuro, a cultura do Espírito. Então, por isso, o Espiritismo é uma obra de educação que enseja uma nova cultura. Aqui encerramos o programa de hoje, criando uma perspectiva de daqui a 15 dias, quando voltarmos a nos encontrar no programa Novos Rumos, Edivaldo Roberto e vocês, eu e vocês, porque no próximo encontro teremos a nossa querida nave do culto, o Vale, a aprofundar essa proposta da doutrina espírita como obra de educação, a educação como ferramenta da cultura espírita para criar a civilização do espírito. Um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.